forte para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, ele está passando. E se você tocar nele, você será curado e curada. Mas não basta tocar, tem que tocar com fé. Dê louvo a Senhor. Abra a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus. Em Marcos. Deus acabou de mudar a mensagem. Marcos capítulo 4. 5 na verdade. Marcos capítulo 5. Quem encontrar primeiro vai ganhar uma caixa de bombom do pastor Hamilton, hein? Aleluia. E quem encontrar por último vai ter que dar. Marcos capítulo 5. Irmãos, já preguei essa passagem algumas vezes, mas a palavra do Senhor diz que a palavra ela se renova a cada dia. E eu tenho certeza que Deus tem uma revelação para dar para mim e para você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém? Marcos capítulo 5, quem encontrou diz amém? Amém. Que diz assim, Marcos 5. Somente o versículo de número 28. Amém? Marcos capítulo 5, versículo de número 28, que diz assim. Porque dizia, se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu ficarei... Vamos ler todos juntos? Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Coloque sobre na cadeira, vamos fazer uma oração, para nós entrarmos na mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus. Meu Pai, diante da Tua presença, nós estamos aqui para transmitir a Tua palavra. Senhor, nós somos vasos de barro carregando um tesouro precioso dentro de nós. E que esse tesouro possa se manifestar e que o Teu povo venha a ser curado, liberto, transformado, renovado e salvo pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar dando graças a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 5. Eu peço que agora os irmãos fiquem ligados na palavra, para que você venha receber de Deus uma revelação. Para os irmãos que vêm gravando, para onde que vai essas pregações? Vai lá para o canal no YouTube, na qual muitas pessoas têm sido evangelizadas e têm recebido de Deus. Só colocar lá Paulo e Bruna no YouTube, que você vai conseguir acessar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, Marcos capítulo 5, a palavra do Senhor fala, em primeiro lugar, a respeito da cura de um endemoniado. A Bíblia diz que havia um homem que estava possesso por uma legião de demônios, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele é liberto. A palavra do Senhor diz que a possessão que aquele homem tinha era tão grande, que correntes não eram capazes de prendê-lo e ele não era capaz de viver em sociedade. O primeiro sintoma de opressão maligna é o isolamento. Tome cuidado quando você vê que tem pessoas que estão se isolando. Tome cuidado quando você perceber que irmãos da igreja estão se isolando. Tome cuidado quando seus filhos, quando pessoas da sua casa estão se isolando, porque o primeiro sinal de opressão maligna é o isolamento. Não quero sair do meu quarto, não quero tomar banho, não quero ir trabalhar. Ore e repreenda, porque o diabo está tentando te oprimir. Mas você serve a um Deus que tem poder para repreender toda e qualquer horte maligna, toda e qualquer legião das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas não conseguiram identificar o que aquele homem tinha, mas o que ele precisava de fato não era ser preso por correntes, mas sim ser liberto pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele expulsa aquela legião daquele homem. E antes aquele que ficava pelado, se alimentando de restos mortais em cemitérios e sepulcros, agora estava calmo, sereno, vestido e se tornou um grande evangelista. Mas a obra do Senhor Jesus não parou por aí. A Bíblia diz que ele fala, agora vamos retornar para o outro lado. E quando Jesus ele retorna para o outro lado, de repente,
Um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga, fala para Jesus: minha filhinha está morrendo, vem até minha casa para curá-la. E a palavra do Senhor diz, no versículo de número 24, que Jesus foi com ele. Repita comigo: Jesus foi com ele. Porque quando você ora com sinceridade, Deus ouve o teu pedido. E Deus vai com você. Deus está com você. Areva cega, a palavra do Senhor disse: um coração contrito e um espírito quebrantado o Senhor não desprezará. Não importa o lugar na qual você está fazendo a sua oração, pode ser na sua casa, pode ser no seu serviço, pode ser no deslocamento para o trabalho, pode ser na igreja. Agora, se a sua oração for sincera, Deus ouve e traz resposta para você. Mas talvez alguém chegou aqui nessa noite dizendo assim: eu estou orando e clamando, e não estou tendo resposta. Jesus está dizendo: ore mais, busque mais, intensifique as suas orações, que no tempo certo, a resposta vai chegar na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não sei se Deus vai usar um profeta, não sei se Deus vai falar aqui através da palavra, não sei se você vai ver uma frase no caminhão, mas o que importa é que haverá uma resposta para você que ora, para você que clama, para você que busca de Deus uma direção. Coisa boa, irmãos, é depender de Deus. Rebassu de coma navasérgia. E a Bíblia diz: Jesus foi com ele. É por esse motivo que a presença do Espírito Santo tem se afastado de muitas vidas. Porque ao invés de recorrerem a Deus, estão recorrendo a homens. Buscam primeiro através das suas próprias forças. E depois, quando tudo der errado, fala: agora o jeito é orar. Agora o jeito é ir para a igreja. Agora o jeito é fazer uma campanha. Pessoas que buscam a solução em todos os meios possíveis. E só depois se lembram que há um Deus que reina, que governa e que pode fazer todas as coisas. Eu quero falar algo para você: Deus é o seu primeiro recurso. Deus deve ser a nossa fonte. Reba Sérgia. Nós vamos no hospital sim, mas Jesus é a fonte da nossa saúde. Nós trabalhamos sim, mas Jesus é a fonte das nossas riquezas. Jesus tem que ser a nossa fonte. Diga para o seu irmão: faça de Jesus a sua fonte. Aleluia. Tem pessoas que detestam ser incomodadas. Tem pessoas que não gostam de receber mensagens no WhatsApp, a não ser que seja algo muito urgente e muito sério. Tem pessoas que não gostam de atender telefone. Tem pessoas que não gostam de ajudar as outras. Ou se ajudam, é porque foram obrigadas. Tem pessoas que não gostam de receber nenhum pedido de ajuda, mas Jesus, Ele ama. Quando eu e você dobramos o nosso joelho e falamos com sinceridade: Pai, eu preciso do Senhor. Deus ama ser incomodado por mim, por você, através da oração. Deus ama quando de madrugada, a hora em que todos estão dormindo, a hora em que todos estão cansados, Deus ama quando a gente fala: Senhor, eis-me aqui, e de madrugada estou para buscar o teu poder. Areva cega, Deus não se incomoda quando você ora a Ele em todo momento. Muito pelo contrário. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Quando eu devo orar? A todo momento. Quando eu devo buscar a ajuda de Deus? A todo o momento. Mesmo naquilo que você pensa que é o melhor. Mesmo naquilo que você pensa que já tem habilidade. Mesmo nessas coisas pequenas, busque a ajuda do Espírito Santo de Deus. E Jesus vai com Jairo, e a palavra do Senhor diz que uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Ou seja, Jesus ele estava sendo pressionado, ele estava sendo tocado. Mas a palavra do Senhor diz, versículo 25, que enquanto a grande multidão o seguia, apertando-o de todos os lados, estava ali uma certa mulher que havia 12 anos
vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela havia aparecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Aqui, irmãos, não diz o nome daquela mulher, mas diz a luta que ela estava passando e a luta que ela estava enfrentando. Deus conhece por aquilo que você tem passado. Não se engane, Deus sabe das suas necessidades. Salmos capítulo 139, o salmista vai dizer que ainda que a minha cama esteja no mais profundo abismo, ali também o Senhor me sonda e me conhece. Mas apesar de Jesus saber que aquela mulher estava com aquela necessidade, a cura não foi instantânea. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque ela precisava ter uma atitude de fé. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. A palavra do Senhor diz: esforçai, pois, para passar pela porta estreita. Jesus sabia do que aquela mulher precisava, mas ele queria ver através dela uma atitude de fé. Ele estava sangrando há 12 anos na condição de impura, tendo que conviver isolada da sociedade. Porque as mulheres que estavam no período menstrual tinham que ficar 7 dias isoladas. Se alguém tocasse nela, ficava impura. Se ela tocasse em algo, aquilo ficava impuro. Eram proibidas de entrar no templo. Todas as pessoas que estavam na condição de impureza não tinham permissão para adorar a Deus no templo. E judeus eram pessoas muito preconceituosas e religiosas. Mas veja bem, aquela mulher não fica somente 7 dias sangrando, mas ela fica por 12 anos, com uma hemorragia que não cessa. Eu imagino alguém olhando para ele e falando assim: sabe por que está assim, né? E ela: mas por que eu estou assim? Será que alguém vai me dar a solução? Por que eu estou assim? Porque você pecou. Você está assim porque tem uma maldição sobre a tua vida. Você está assim porque Deus está te castigando por algo que você fez. João capítulo 9, a Bíblia diz que os discípulos veem o cego de nascença, e eles perguntam: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou os pais dele? E Jesus responde: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus sobre a vida dele. Tem coisas que nós passamos que não tem explicação, que não tem motivo, que não tem causa, mas faz parte de um propósito de Deus para as nossas vidas. O sofrimento faz parte do plano do Senhor para a humanidade. As lutas, as tribulações, as pelejas fazem parte do plano que o Senhor tem para concretizar sobre as nossas vidas. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apóstolo Paulo declara em Romanos: o sofrimento produz experiência, a experiência paciência, e a paciência esperança. Às vezes você não entende o motivo, mas tudo aquilo que você está passando tem um propósito. Se você não levantar sua mão para dar glória a Deus, é porque não está entendendo nada. Tudo tem um propósito. O tempo da espera tem um propósito. Tem gente que fala assim: ah, mas eu só passo por furacão, tsunami, tempestade. Tem 5 Katrina na minha vida. Tem 5 perseguidores na minha vida. É porque Deus conhece a mim e a você. E se a corda se afrouxar, a gente desvia. Sabia disso? Olha uma resposta de Deus para alguém que está aqui. Sabe por que é prova atrás de prova? Porque se Deus frouxar, a corda se desvia. Então Deus sabe como nos colocar no centro da vontade dEle. Eu tenho certeza que se a maioria que tivesse milionário, nem ia estar aqui hoje. Ia estar lá na Disney, ia estar lá em Paris, ia estar não sei aonde, não é verdade? Ia estar num restaurante chique, caro, comendo. Deus tem as suas formas de colocar no centro da vontade dEle. E é no sofrimento que o vaso é quebrado e é forjado por Deus, para se transformar em um vaso de honra, cheio de azeite, cheio de unção. Ei, vaso, ei, terra, você está sendo quebrado para ser forjado por Deus. Aquela mulher, 12 anos sendo quebrada, sendo humilhada, sendo forjada, sendo preparada, sendo capacitada.
Mas a Bíblia diz que ela busca apoio em médicos, e médicos não podem ajudá-la, mas ela não desiste, ela continua buscando os médicos, porque médico tinha até experiência. Provavelmente já aconteceu casos iguais daquela mulher, e que eles passaram alguma planta, alguma coisa, e se solucionou. Mas no caso daquela mulher não bastava experiência, mas era necessário discernimento e poder do céu. Há muitas pessoas que se apoiam somente nas experiências de outras pessoas e não travam as suas próprias batalhas e não vencem as suas lutas. Estão sempre na carcunda de alguém. E tem coisas que não é médico, que não é pai, que não é mãe, não é marido, não é esposa, é o próprio Deus que vai nos dar o direcionamento e o discernimento para vencer a batalha. Decova cerca. Estou enfrentando lutas no meu casamento. Peça ao Senhor direcionamento. Estou enfrentando lutas na igreja. Peça a Deus direcionamento que Deus te dará. Há coisas que não é entre nós e outra pessoa, é entre nós e o Espírito Santo de Deus. E quando aquela mulher, ela ouve a fama no versículo 27 de Jesus, a mulher chega por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Se ela estava sangrando, logo ela tinha fraqueza. Diga comigo, fraqueza. Se ela estava sangrando, ela não poderia estar no meio de pessoas. Ela tinha que ficar isolada. Mas às vezes, para nós recebermos certas coisas diante do Senhor, nós vamos ter que quebrar certos protocolos. O que vão pensar de mim se eu fazer esse jejum? O que vão pensar de mim se eu for fazer esse propósito? A palavra do Senhor diz que em determinado momento Paulo ele raspa o cabelo. E era um voto que ele fez com Deus. E daí se alguém não entender? O que importa se alguém for julgar? Eu não posso dar um glória a Deus muito alto, que alguém pode me olhar de cara feia. E daí se alguém te olhar de cara feia? Eu não posso me vestir de pano de saco, que alguém vai falar que eu estou estranho. E daí se alguém falar que você está estranha? O que importa é nós fazermos aquilo que Deus está nos mandando fazer. Riba cerca. Se Deus mandar você plantar bananeira aqui no meio da igreja, podem te julgar, te criticar, falar o que for, mas plante a bananeira. Obedeça a voz do Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu fui no monte, Deus falou, dê 7 voltas. E ao final de cada volta, dobre o seu joelho e me agradeça, e dê as voltas em silêncio. Eu estava com a calça nova, bonita. E eu dei a volta calado. Dobrei o joelho naquelas pedras. E agradeci a Deus. E de repente alguém olhou e falou, o que você está fazendo? E eu falei, é entre eu e Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão, Deus quer desenvolver com você uma intimidade. Ela rompe protocolos. Ela quebra protocolos. Às vezes, o Espírito Santo de Deus vai quebrar certos protocolos em um culto para te abençoar. Tem gente que vem para a igreja, parece que está com a perna amarrada na cadeira, com a boca tampada por durex, que não pode abrir a boca, que não pode se levantar. Parece que não passou o desodorante. Fala, levanta o braço. Eu não levanto, não. Não importa. Quebre protocolos. Mas faça o possível para que Deus possa te abençoar. A Bíblia diz que havia um homem que estava à beira do caminho de Jericó. Que ele gritava assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E a multidão, ao invés de pegar ele, porque ele era cego, pastor João, e levá-lo até Jesus, não, a multidão fez assim, cala a boca. Você está incomodando o mestre. Se fosse os crentes atuais, os crentes fraquinhos, os crentes sensíveis, ia falar assim, nossa, está gritando comigo. Não é verdade? Às vezes você levanta uma campanha na igreja, às vezes você levanta uma obra, e as pessoas se levantam e alguém diz assim, nossa, eu não entendo. Por quê? Porque você está incomodando o diabo, crente.
Vai se calar, vai parar por causa disso? A Bíblia diz que ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De plassuricai, de cova cega. Deus está aqui nessa noite. De plassu, desfazendo decretos do inferno. Replaçu, entrando com libertação na tua casa, na tua família. Recomande para tirando a cegueira espiritual. Ainda esta semana, alguém vai ter uma grande experiência com Deus. Cadê a igreja que vai ser arrebatada? Cadê a igreja que está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo? Cadê a igreja que persevera na santidade? Decomini faciar. Replassurgia. Mas se eu pregar sobre isso, vamos criticar, e daí? O importante é mandar, é falar o que Deus está mandando. Aleluia! Por isso que o Senhor tem se afastado de muita gente. Tem ficado com medo do homem, ao invés de obedecer a Deus. Mas se na minha casa eu fizer isso, alguém vai me criticar. Que critica, o importante é você ir para o céu. Porque, irmãos, uma coisa nós sabemos: se quem quer agradar todo mundo não faz a vontade de Deus. Quem quer agradar todo mundo não faz a vontade de Deus. Aquela mulher quebra protocolos. E ela falou: quer saber? Se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. Eu vou. Eu que preciso da cura. Não importa se não pode. O que importa é que o autor da vida, aquele que tem a cura, pode me curar. Decova su deplova serga. Quem deu a sua salvação não foi Paulo, não foi João, não foi Judas, não foi Mateus, não foi Elias, não foi Eliseu, não foi a Replassu que cai, não foi ninguém, foi Jesus Cristo. Deplova serga, foi Ele que se sacrificou na cruz do Calvário pela tua vida. É graças a Ele que nós estamos aqui. Irmãos, eu estou me arrepiando todinho. Deus está presente. Ela rompe. Deplassu decova serga. Ei homem, ei mulher, tome a sua posição como servo de Deus. Exerça a tua autoridade espiritual dentro da tua casa, ou você vai permitir que o diabo faça uma bagunça na tua família. Exerça a tua autoridade espiritual no conjunto que você faz parte, no grupo que você lidera, na tua empresa. Quebre protocolos, mas faça a vontade de Deus. Não seja omisso. Decomine fácil. Replassurgia. A Bíblia diz que ela vai e toca por detrás na capa. Ela não anuncia, ela faz algo no secreto. Ela vai lá sem ninguém ver e puxa. E de repente, versículo 29, e logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Revassuga, porque o toque com fé traz a cura. O louvor, quando ele é ministrado do fundo do coração, ele traz libertação. Não para mim aparecer, mas para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela toca com fé. E Jesus, versículo 30, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Ela pensou que poderia se esconder, só receber a cura e ir embora. Tem gente que é assim: eu quero ser abençoado, vou pegar uma profecia e vou embora. Não é verdade? Vou chegar aqui quase na hora da palavra, no final do culto, nas tardes da bênção, no culto de sábado, no culto de quarta, de terça, de segunda. Tem gente que, irmãos, tem gente que chega atrás aqui que estava no trabalho. Isso é compreensível. O pastor muitas vezes me avisou: vou chegar atrasado que eu vou direto do trabalho. E glória a Deus por isso. Mas tem gente não. Tem gente que fica em casa de barriga para cima, esperando a hora passar para ir para a igreja. E quando está quase na hora do culto começar, começa a se arrumar para na hora da palavra chegar na igreja. Porque pensa assim: eu quero só receber minha bênção e vou embora.
Não estou falando de quem vem de longe, não estou falando de quem trabalha, estou falando de gente que fica sem fazer nada em casa, esperando o tempo passar. Viu? Não fica ofendido comigo. E aquela mulher pensou, vou receber minha cura e vou embora. Acabou, vou ficar curada e vou viver a minha vida normalmente. Mas Jesus, ele começa a falar, quem me tocou? Quem foi que tocou na minha capa? Se levanta, quem foi que tocou aí na minha capa? Porque eu não quero somente te abençoar, eu quero trazer a salvação para a tua vida. Deus não quer somente te entregar uma vitória. Ele não quer somente te fazer abençoado. Ele quer que você congregue, que você tenha igreja, que você tenha pastor, que você tenha intimidade, que a bênção esteja sobre você. Se você não levantar a sua mão para dar um glória a Deus nessa noite, eu não estou nem pedindo para dar glória a Deus. A Bíblia diz, versículo 31. Aí os discípulos respondem, quando Jesus começa a perguntar. Mestre, o senhor não está vendo que tem uma grande multidão aqui? Como que o senhor pergunta quem te tocou? Porque às vezes a gente não entende o que Jesus está falando, não entende o que está acontecendo no mundo espiritual. E sem revelação a gente começa a fazer pergunta que nem uns bobos, não é verdade? O pregador fala, tem um anjo na igreja. Alguém fala, ixi, deve estar vendo a coisa. Estou sentindo a presença de Deus. Alguém fala, não estou sentindo nada. Pessoas que estão desligadas. Eles estavam desligados, o culto acontecendo, a cura acontecendo e os discípulos desligados. E tem muitas pessoas que não recebem por causa disso. Deus está operando, Deus está entregando vitória, Deus está trazendo revelação, mas está desligado, está dormindo, está pensando no feijão que ficou em casa, está pensando no boleto que tem que pagar, não é verdade? Aí depois acaba o culto e fala assim, nossa, o culto hoje foi tão frio. Não recebi nada, aquele pregador estava com nada. Claro, não prestou atenção no culto. Fala, queima Jesus. Nosso louvor hoje estava tão sem unção. Se tivesse ligado no céu, teria recebido unção da parte de Deus. Eu vou para outra igreja que o povo aqui é muito desligado. Se na tua igreja está assim, comece por você a diferença. Aleluia! Se você só serve para criticar a igreja que você faz parte, você é o pior membro da sua igreja. O povo está frio, vamos fazer uma campanha de oração aqui para despertar o povo. O povo está afastado, vamos fazer uma oração para Deus avivar. É assim que crente salvo tem que agir, é através da oração. Oxe, o Senhor quem me tocou. Imagina, Pedro, quem me tocou o quê, mestre? Pelo amor de Deus, né? O Senhor deve estar, oh meu Deus, deve estar cansado, atendendo tanta gente assim. Mas Jesus, irmãos, não deu credibilidade para isso. Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus pensando assim, deixa esses infantil falar, eles não se converteram mesmo. Não é? Tanto é que, quando Jesus ele está prestes a morrer, ele fala assim, Pedro, quando te converteres, morrer e ressuscitar, ele fala assim, Pedro, quando você se converter, confirma a tua fé e a fé dos teus irmãos. Ainda não estavam convertidos aqui não, estavam aprendendo ainda. E às vezes Deus vai colocar essas pedras de tropeço no teu caminho, para você ensinar, e a pessoa se transformar em uma bênção. Versículo 33, então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Ela falou do plano, ela falou daquilo que ela teve de fazer, ela abriu o coração para Jesus. Irmão, quando você abre o seu coração para Jesus, quando você quando você se entrega para Jesus, acontece isso aqui, que aconteceu no versículo 34. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Não foi fique livre dessa enfermidade, fique livre desse mal. Porque através da enfermidade, várias outras circunstâncias ruins aconteceram na vida dela.
Mas Jesus fala: vá em paz, receba a sua salvação através da fé e fique livre desse mal. Deus fala para mim e para você hoje: fique livre desse mal, fique livre dessa doença, fique livre dessa enfermidade e receba poder em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá salva de palmas, reforce para o Senhor Jesus. Antes de entregar, já vou entregar, pai. O bom que o pastor é meu pai, aí eu posso enrolar ele um pouco, né? Fique em pé. Você que está afastado, vem aqui à frente se reconciliar. Você que está longe dos caminhos do Senhor, Deus te chama, vem. Vem receber a sua salvação. Vem receber sua libertação desse mal. Você que está longe da presença do Senhor. Você que não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Vem até aqui à frente.